Um levante de garimpeiros apavora o Amazonas. Uma chacina promovida por policiais assusta o Rio de Janeiro. Violência e barbárie autorizadas pelo governo, que aposta no caos. Bolsonaro agora tenta mudar as regras para nomear novos ministros para o Supremo. E o Vale Tudo chega também à imprensa, que volta a atacar Lula e levanta a bola de Sérgio Moro. Mas o petista segue disparado em primeiro para 2022. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bom, as imagens lembram uma rebelião sobre as águas. Vocês viram essas fotografias e estas imagens? Mais de 300 balsas de garimpeiros descendo o rio Madeira, que é um afluente do Amazonas. É impressionante, eles fazem várias barreiras assim, nós temos as fotos aí, como que se colocando perante as autoridades e dizendo: nós vamos praticar garimpo sim, nós vamos seguir praticando garimpo. O que acontece é que normalmente os garimpeiros se escondem em rios menores, igarapés da Amazônia, quem já foi para lá sabe como é que é. Agora estão de maneira ostensiva fazendo a defesa desta atividade. E isso não é um ato isolado, é uma imagem de barbárie na Amazônia que correu o mundo. Garimpo em áreas indígenas, além de pecuária, derrubada da floresta para pecuária, queimadas, são os principais problemas na Amazônia. A gente acabou de ver na COP26, que aconteceu na Europa, o mundo discutindo como reduzir a destruição. E o governo Bolsonaro praticamente ignorou esse debate. Aliás, o Bolsonaro escondeu os números de destruição da Amazônia, que já eram conhecidos antes da COP26. A maior destruição da história aconteceu agora no governo Bolsonaro. Ele escondeu esses números para não passar tanta vergonha ali na COP26. Só que estas imagens escancaram o que está acontecendo. O Bolsonaro autoriza essa ação dos garimpeiros. Ele já deu várias declarações, já foi em área de garimpo e disse, literalmente temos aqui, não é possível criminalizar a ação dos garimpeiros. Bom, ninguém está falando em criminalizar o garimpeiro individualmente. Às vezes são pessoas muito simples que estão ali atrás de uma atividade, de um ganha-pão. A imensa maioria não fica rico, se arrisca. Atividade perigosa, tem mergulho no rio e tudo. Mas o garimpeiro não, mas o garimpo sim, em terra indígena, e levando à destruição dos rios e dos igarapés, tem que ser combatido e proibido. Mas tem um presidente da República que autoriza, assim como autoriza, ele defende garimpeiros, autoriza também a violência policial. Cansaram de dizer que era bom cancelar CPF? Bom, tem que combater a criminalidade, é evidente, ninguém é contra. Alguém gosta de ser assaltado? Não. Agora, você vai combater a criminalidade sendo criminoso também, porque quando você mata alguém sem autorização, o policial não tem autorização para matar ninguém. E tem gente que aplaude, ah, legal, mataram o bandido. Até o dia que pegaram o seu filho no meio da rua. Poxa, mas ele não era bandido, estava ali. Está autorizado, né? Existe uma espécie de autorização não assinada. E a gente viu cenas terríveis em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. 8 jovens mortos numa ação clara de vingança da polícia militar. As mães tiveram que buscar os corpos dentro do mangue, porque foi uma coisa perversa. Mataram e jogaram os corpos no mangue para dificultar. Sabiam que estava ali, avisaram. As mães tiveram que se afundar até a cintura para conseguir tirar os corpos de dentro da lama. É algo terrível. E alguém lembrou o paralelo com o nazismo, né? Lá na Europa, na ocupação nazista, por exemplo, da Itália, quando a resistência italiana armada, né, porque tinha ocupação, matava um soldado, a ordem era, para um soldado nazista morto, queremos 10 da resistência fuzilados. E não importava se era da resistência armada, se eram civis, se era gente que só morava ali, mata. Então essa ação, mataram um policial, mata 8, mata 10, isso é nazista. E a gente não pode admitir.
mas a situação está fora de controle, porque tem um governo federal que autoriza essa barbárie, né? Torce as regras, é uma barbárie também institucional. Olha a barbárie. Não sei se vocês acompanharam essa história de mudar as regras para o Supremo Tribunal Federal. Hoje, os ministros, que são 11, se aposentam aos 75 anos. Antes era 70. Na época da Dilma, subiram a idade de aposentadoria para 75, ficou conhecida como a PEC da Bengala, que o sujeito pode ficar mais velhinho e continuar lá no Supremo. Por quê? Estendendo até 75, a Dilma não ia poder nomear novos para o Supremo. Agora querem fazer o contrário, baixar a idade de 75 para 70, para abrir mais vagas ali e o Bolsonaro poder nomear novos ministros. É uma barbárie, é um vale tudo, você vai torcendo as regras, mudando. Passou, essa proposta passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, precisa passar pelo plenário da Câmara e depois do Senado. Olha, na Câmara, no plenário é capaz de passar, porque ali o centrão, os bolsonaristas deitam e rolam. No Senado provavelmente não passe, mas mostra o que o Bolsonaro é capaz de fazer. Barbárie na polícia, barbárie na Amazônia, barbárie institucional. Uma direita que torce todas as regras mesmo. Agora estão falando, sabe no que também? Um negócio chamado semipresidencialismo. O que seria isso? Um parlamentarismo envergonhado. Quer dizer, você vota no presidente da República, mas boa parte do poder vai estar com um primeiro-ministro nomeado pelo Congresso. Só que o povo brasileiro, 2 vezes já em plebiscitos, disse não a parlamentarismo. E agora estão querendo armar isso e chamando de semipresidencialismo. Né? Por quê? Porque tem um tal de Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro nas pesquisas, eles querem cortar, diminuir o poder do presidente que possa ganhar a eleição em 2022. O sucesso do Lula foi gigante, né? A gente viu na semana anterior, nesse giro pela Europa, foi recebido por vários chefes de governo, Alemanha, Espanha, França, foi aplaudido de pé, como a gente viu também no parlamento lá na Bélgica. Tudo isso fez a imprensa subir o tom agora contra o Lula. O jornal espanhol entrevistou o Lula e fez até um editorial depois da entrevista, o El País, dizendo que o Lula era um social-democrata, ou seja, um líder progressista moderado, né, social-democrata, que poderia liderar o Brasil para tirar o Bolsonaro do poder. A imprensa brasileira pegou essa mesma entrevista, destacou um ponto lá que o Lula falava da Nicarágua. Perguntaram para ele, na Nicarágua prenderam opositores antes da eleição, e o Lula, olha, não sei se prenderam está errado, mas por que estão preocupados com a Nicarágua e não com outros países? Né? Falou mais ou menos isso. Aí Lula, autoritário, defende a ditadura na Nicarágua. Nem sei se é ditadura a Nicarágua, mas é um governo realmente... Eu, por exemplo, tenho críticas, mas isso é uma coisa. Mas estão preocupados que a Nicarágua prendeu opositores antes da eleição? Eu conheço outro país que prendeu opositor antes da eleição. É o Brasil. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouquinho, no próximo bloco aqui do programa, o papel da imprensa nesta campanha, tentando controlar o Lula. Não está adiantando muito, saiu mais uma pesquisa importante essa semana, Poder Data. Primeiro turno, Lula 34, Bolsonaro 29, Moro 8, Ciro 7, Dória 5. Primeiro turno, Lula está na frente e o Bolsonaro logo em segundo. Segundo turno, aí o Lula dá uma surra em todos os adversários. Ganha de 48 a 31 do Moro e de 54 a 31 do Bolsonaro. A surra é ainda maior em relação ao Bolsonaro. Então o Lula disparado em primeiro e o PSDB. E os tucanos? Bom, esses não conseguem nem fazer a prévia. Tiveram que parar a prévia para escolher entre Dória e Eduardo Leite, porque não funcionou o aplicativo que eles iam usar. Um partido em decadência absoluta, ajudou a dar o golpe contra a Dilma e acabou virando vítima de todo esse processo. Está acabando. O partido que foi o grande adversário do PT ao longo dos anos está acabando PSDB no fim da linha. Quem vai para a panela de pressão esta semana é a imprensa tradicional brasileira com toda a sua hipocrisia, especialmente o Grupo Folha de São Paulo e o Grupo Globo, que fizeram uma campanha contra o ex-presidente Lula
Bom, primeiro tinham ignorado a visita de Lula à Europa, fizeram de conta que não estava acontecendo nada. E o Lula saindo em todos os jornais lá na Europa e tal. Depois foram obrigados, né? Porque ficou feio demais, até o presidente da França recebeu o Lula como estadista. Mas daí, na semana seguinte, com medo desse crescimento do Lula, saíram numa campanha orquestrada, usando essa história de Nicarágua. Ah, porque a Nicarágua prendeu opositores antes da eleição e o Lula não se manifestou com a devida veemência. Especialmente a Folha fez até editorial, eu vou pegar um trechinho aqui, fez um editorial dizendo: a defesa de ditadores amigos por Lula e pelo PT vem de longe e não vai mudar. Gente, se alguém é democrata no Brasil, é o Lula. Passou 500 dias preso, não ameaçou ninguém, não disse que ia jogar bomba em ninguém, né? Não disse que ia fechar o judiciário, como o presidente da República fez. E a Folha vem falar de amigo de ditador. A Folha! Peraí, gente. Porque o Globo todo mundo sabe que cresceu sob a ditadura. O parceiro, Roberto Marinho, de braço dado, tem até foto, ele de braço dado com o general. Agora a Folha foi ainda pior. Emprestava carro. Sabe esses carros de transportar jornal? Antigamente, né, muitos jornais nas bancas. Emprestavam para os militares transportar preso político. Não é brincadeira, isso está nos livros e foi inclusive reconhecido pela direção da Folha. Empregavam policiais no jornal Folha da Tarde. Então tinha uma parceria. A Folha era parceira da ditadura. Quando começou a ter abertura política e os militares queriam: ah, não, agora vamos fazer a transição e devolver para os civis. A Folha se aliou com um grupo militar que era contra a transição, que era a favor de manter a ditadura, o grupo do Silvio Frota. Então a Folha de São Paulo não deve falar de corda na casa do enforcado. A Folha de São Paulo é essa aí. E depois, na democracia, estampou ficha da Dilma, ficha policial da época da ditadura, falsificada, dizendo assim, capturada. Isso era falso, comprovou-se depois que era falso. Chamou a ditadura de ditabranda num editorial. Não era ditadura, era ditabranda. Vai dizer isso para as pessoas que foram torturadas, que foram mortas. Vai assistir o filme Marighella. Né? Então, é uma imprensa hipócrita e, como eu disse, estão preocupados que se prende opositor antes da eleição na Nicarágua. Tem um país chamado Brasil, onde o opositor foi preso antes da eleição de 2018. O opositor chama Lula. Foi aqui no Brasil. Prenderam o Lula, não deixaram ele participar da eleição. Aí não é ditadura, não é golpe. Com apoio da imprensa. E quem prendeu? O Moro, que agora é candidato. Apoiado por essa mesma imprensa. Então é uma hipocrisia sem tamanho. A mídia brasileira vai perdendo importância, a Globo está em crise, apostou contra o Lula, a Dilma, agora está aí pressionada pelo Bolsonaro, com menos dinheiro, dificuldades econômicas. A mídia cumpre um papel parecido com o de 64. Apoiou o golpe militar em 64, depois teve muitas dificuldades, censura e não aprendeu nada com o passado. Essa é a mídia brasileira tradicional que vai para a panela de pressão. A nossa sobremesa esta semana é a obra de um grande escritor do Rio Grande do Sul, Érico Veríssimo, um dos maiores do século XX. Eu li esse livro aqui quando tinha por volta de 20 anos, Incidente em Antares, e decidi retomar a leitura. E é realmente sensacional. O Érico Veríssimo, nesse livro, ele mistura várias coisas. Tem um certo realismo fantástico, né? Que foi muito utilizado no século XX em outros países aqui da América Latina, de língua espanhola, e o Érico Veríssimo, no Incidente em Antares, usa esse recurso. A história de uma cidade no interior gaúcho, há uma greve, os coveiros entram em greve, os mortos não podem ser enterrados, aí vocês imaginam o que acontece. Os mortos passam a vagar pela cidade no meio dos vivos. Então tem realismo fantástico e tem muita história. Ele retoma episódios da história do Rio Grande do Sul, aqueles conflitos maragatos contra chimangos e também o caudilismo e as disputas políticas da época do trabalhismo, né?
nas vésperas da ditadura, do golpe de 64. Érico Veríssimo, um dos grandes do século XX, a gente teve outros, Jorge Amado, por exemplo, é mais conhecido, inclusive fora do Brasil, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, são grandes escritores brasileiros do século XX. Mas o Érico Veríssimo merece ser retomado, ele escreveu também uma saga, né, O Tempo e o Vento, dividida em várias partes, o Arquipélago, né, o Retrato, o Continente, e aí é uma série, uma obra gigante. Essa aqui é mais curta, um romance, vale a pena. Érico Veríssimo, Incidente em Antares, fica como a nossa sobremesa para esta semana.